A paz do Senhor Jesus, igreja. Que honra poder retornar a essa casa. Eu estou feliz demais, de verdade, de estar hoje aqui. Eu disse ao pastor Edilson, disse à pastora Mísia, vir aqui me faz bem para a saúde. De verdade, eu sou muito abençoada quando eu venho aqui. Eu quero glorificar a Deus porque eu me lembro que na primeira vez que nós estivemos aqui, o Senhor falou sobre algumas coisas, das quais em curto tempo Ele já vem cumprindo. E uma delas, eu me lembro que naquela ocasião, estava me lembrando aqui agora no período do louvor, a gente falava algo sobre o aéreo e tal, e logo depois eu me lembro que a igreja teve alguma experiência com alguma aeronave, né? Eu não sei como está isso hoje, porque já passa algum tempo, mas eu estava ali dizendo, Jesus, realmente, como o Eduardo disse, aqui é tão longe, acho que dessa vez eu vou vir com uma fé dobrada para não falar sobre um aeroplano pequeno, mas o Senhor pode todas as coisas, né? A coisa assim grande, uma pista grande, alguma coisa, Jesus, para ser igual o Rio São Paulo, vim para Petrolina, vai ser igual o Rio São Paulo, que assim seja. E não estou dizendo que Deus está falando isso não, eu que estou falando o desejo do meu coração, porque tamanha é a vontade de estar com vocês em espaço mais curto possível de tempo. Vocês são felizes em habitar aqui nessa casa, em conhecerem esse lugar, em adorarem a Deus aqui. E como são felizes aqueles que entram por essas portas, viu? Muito obrigado pelo trabalho de vocês, pela vida de cada um dos irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Glória a Deus. Obrigada, rapazes. Obrigada, meninas. Gente, vocês são extraordinários. Meu Deus do céu. Que vontade. Da próxima vez eu vou vir com uma mala maior. A vontade é enfiar todo mundo dentro de uma mala e levar vocês para onde eu for. Nosso Deus. Não tem teto que resista, irmãos. Não tem ambiente que fique estático. Da mesma forma, quando você tem um ministério de louvor, cuja a preocupação, ou melhor, a ocupação é trazer Deus para aquele ambiente em adoração. E aí se cumpre verdadeiramente o que disse Davi, Deus habita no meio dos... Então quando a gente chega, Deus já está, né? Então de verdade, Deus abençoe, glória a Deus. Gente, hoje eu vou pregar fazendo uso de muita fé. Fé e coragem, porque tem que ter coragem, irmão. Que palavra foi essa? Eu quase que pego a asa da pomba e vou para longe daqui. Eu digo, eles que se virem aí, não tenho condições de administrar isso não. Só que aí quando eu estava pensando nisso, ele disse, o ingresso da obediência está sempre pronto. Falei, tá bom, Jesus, antes de quebrar minha asa, vou ficar aqui mesmo. Que noite extraordinária. Noite de resposta. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe seu servo, pastor Eduardo, meu marido. Esse profeta tem cama, mesa, candeeiro e esposa. Que alegria ser ministrada pela vida dele, de verdade. Meu Deus, que palavra, gente. Eu fico muito chocada. Eu pareço redundante, mas é que eu não quero que as pessoas pensem que eu estou falando isso por ser meu marido. Como meu marido, ele poderia ter qualquer outra qualidade, assim como tem, para que eu ressaltasse publicamente elogiando, né? Como esposo, como qualquer outra coisa que ele fosse vocacionado a fazer, né? Pela pluralidade dos seus dons, dos talentos que Deus confiou. Mas não é por ser meu esposo. Eu fico pensando assim, Deus, o que eu ia fazer se eu conhecesse o pastor Eduardo numa versão que ele não fosse meu marido? Aí na minha mente eu fico assim, eu já ia ficar amiga da esposa dele, porque eu não ia poder perder a qualidade dele como ministro, como amigo, porque você fica com vontade de ter alguém assim perto, né? Eu tenho um pouco mais perto. Mas é porque de fato é um profeta. Deus abençoe de verdade. Que palavra, glória a Deus. Lucas capítulo 5, quem achou, diga amém. O Senhor me visitou, Ele me fez voltar hoje aqui a uma palavra. E Ele confirmou isso pela palavra que já foi pregada. E em obediência estamos aqui. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas capítulo 5. Essa água é minha? É? Ninguém bebeu. Tem certeza, né? Tá rolando uma pandemia aí, você tá sabendo, né? Todos os irmãos que estão acompanhando com a gente agora ao vivo na internet. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos abençoar esse povo? Dizer que a mesma atmosfera que está aqui vai pairar essa semana inteira sobre a casa deles. Se isso está ligado, levante a sua mão e diga amém.
Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Versos 2 em diante, diz assim o texto. E viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Complete aí para mim, por favor. Mas sobre a tua... Eu não sei qual é a sua versão, mas diga a palavra comigo. Mas sobre a tua... Sobre a tua... Sobre a tua... Sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, de modo que fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que o barco quase ia a pique. E você diga amém por essa palavra. Por questão de pé, se assentem glorificando a Deus nessa noite. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Essa pesca aqui você sabe, né? É a pesca maravilhosa, epígrafe do texto, ou seja, aquela parte que está em negrito. Na maior parte das Bíblias que tem isso, né? O intitulado da mensagem acima do contexto da história, vai estar escrito exatamente dessa forma: a pesca maravilhosa. Eu amo essa expressão porque não fala sobre a pesca da necessidade, não fala sobre o milagre da provisão, porque este milagre aqui não está baseado em necessidade. Diferente, por exemplo, de quando meditamos em Mateus 14 e percebemos ali a multiplicação de pães e peixes, sendo projetada por uma necessidade de fome do povo que já estava no deserto há algum tempo com Jesus ali. Necessidade essa que foi criada pela própria humanidade que estava ali presente, porque na verdade Jesus não programou ir para ali para fazer nenhuma cruzada evangelística naquele dia. Isso aconteceu logo depois da morte de João Batista e ele foi ali para ficar sozinho, na verdade. Mas dada as devidas circunstâncias, ele realizou um milagre, porque para Jesus nenhum imprevisto se torna motivo para coisas ruins. Não, tudo absolutamente que acontece quando ele está no centro, por pior que pareça, torna-se motivo para maravilha, para o nome dele ser glorificado. Mas a bem da verdade é que quando nós vemos ali a multiplicação dos pães e dos peixes, nós percebemos um milagre que a necessidade projeta, provoca, mostrando, inclusive, né? Fica a lição pra gente, né? Porque tudo que Jesus faz é pedagógico, de que na verdade necessidade não desestimula, mas provoca sim alguns milagres. Só que é muito importante, e é por isso que eu sou tão afeiçoada ao texto de Lucas capítulo 5. Quem me conhece sabe que eu amo esse texto. Eu sou muito afeiçoada a esse texto porque aqui fica muito claro a forma como a métrica do céu trabalha com a terra. E não é prioritariamente baseado em necessidade. A nossa mente, né, extremamente limitada, é que tem esse costume de acreditar que só necessidade provoca milagre. Volto a dizer, o exemplo aqui, né, a grosso modo, não estamos nem nos aprofundando teologicamente em todos os milagres que foram provocados por necessidade. Mas só aqui, lembrando no frescor aqui da memória, em Mateus 14, na verdade aquilo ali foi um improviso dentro da condição do povo. Não que Deus seja pego de forma surpresa, mas não expressa vontade prioritária. A vontade prioritária está no versículo anterior, dizendo que ele foi lá para ficar sozinho, ok? Agora veja, neste texto aqui, não é ninguém que vai apenas atrás de Jesus, mas Jesus, que sendo seguido por uma multidão que já estava acompanhando numa ministração da palavra, vai para agora a margem daquela praia ou daquele lago, dependendo aí da sua versão, e ele vai ministrar uma palavra naquela manhã. E ali não há, na verdade, a provocação da necessidade de um milagre, até porque a hora não motivava a necessidade de nada relacionado à comida. O texto é muito claro, era manhã. Chega ele ali e depois de ministrar vai liberar uma palavra para Simão, que já estava ali desde a madrugada daquele dia,
trabalhando como sempre trabalhava. E ele é um pescador. E não é um pescador amador. É o ofício da sua vida, é a vocação que ele conhece e que ele pratica há tanto tempo. Então, se ele não pegasse absolutamente nenhum peixe naquele dia, naquela manhã, ele não passaria fome por causa disso. Você chega na casa de uma costureira, falta pano? Pode faltar o pano que você quer, mas falta tecido? Falta retalho? Falta linha? É o ofício dela. Você chega na casa de um pastor, você nunca encontra uma Bíblia só. Ele pode até não ter lido todas, mas vai ter no mínimo ali umas 4 versões. E alguém vai dizer, por que tanta Bíblia? É crente? Não, não é só crente, é crente, é pastor, espera-se mais dele. Então, quando você tem falta de algo numa área em que é a sua vocação, é a sua chamada, é a sua entrega, é o seu dia a dia, aquilo não tende a quebrar toda a sua vida por causa de um momento. O que eu estou querendo dizer aqui? Não há absolutamente provocação de necessidade para motivar Jesus a fazer esse milagre. Por isso a epígrafe desse texto não é a pesca necessária, é a pesca maravilhosa, porque isso sim move o céu prioritariamente. O que é que move o céu prioritariamente? Expectativa, desejo. Eu sempre digo isso, Deus não trabalha para quem precisa, Deus trabalha para quem deseja. Se houvesse trabalho de Deus, todas as vezes que se apresentasse uma necessidade, não haveria mais mendigos, não haveria mais doença, não haveria mais nenhum tipo de deficiência social entre as pessoas sobre a face da terra, porque nós vemos necessidade por todos os lados. Inclusive, o Deus que você vive dizendo que o adora, se você basear toda a sua fé acreditando que é necessidade que projeta e provoca milagre, esse Deus que você diz adorar, em pouco tempo você vai passar a odiá-lo. Porque você vai perceber necessidades latentes que não estão sendo supridas. Seja na sua vida ou seja na vida em comum de todas as pessoas. Porque Deus não trabalha baseado em necessidade. Deus não precisa que uma coisa fique muito ruim para ficar boa. Uma coisa muito ruim não impede Deus de deixá-la muito boa. Mas Deus não precisa que ela fique muito ruim para que só então melhore. E a verdade é que por causa da crença limitante da nossa cultura, e eu falo sobre isso porque nós estamos envolvidos, né, em um país que tem envolvimento com escravidão, e por mais que nós não estejamos vivendo mais esses dias, a realidade é que isso limita o nosso alcance de graça. Pregamos a graça, falamos da graça, mas na verdade nós ficamos extremamente limitados, porque lá fora a gente cresce ouvindo o pai, a mãe, o patrão dizer, na casa do bom homem quem não trabalha não come. Então a gente passa a trabalhar para viver, de repente você é inserido na cultura do reino de Deus, e aqui ele diz, o trabalho é meu, os meus filhos descansam, sou eu que faço. Não é um ajuntamento de desocupados, é um ajuntamento de gente que sabe que não é porque tem mais do que merece e não deseja mais, mas não é porque não tem tudo o que quer que fica sem desejar algo maior, porque sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. O Plenos 2022 ou todos os outros que já aconteceram antes desse poderia ser lugar do milagre, lugar da busca, lugar da súplica, mas um dos motivos que me deixa feliz em estar aqui é saber que Plenos está ligado à plenitude, à abundância, à cabeça de alguém que não está numa crença limitante de escassez, que precisa vir. Ah, por que você veio? Ah, eu vim porque eu preciso de um milagre. Ah, eu vim porque eu preciso de uma porta aberta. Participe disso na campanha que tem toda semana. Hoje veio pra cá não apenas quem quer ver suprimento de necessidade, mas quem quer viver em peso de glória, debaixo de uma palavra que já está sobre nós. Ah, Camila, eu não tenho nem vontade de pedir nada para Deus. Ele sabe tudo que eu preciso. Por isso que tu não recebe. Deus não trabalha de acordo com o que você sabe. Deus trabalha de acordo com o que você pede. De acordo com o que você solicita. O problema é que você tem usado todo o seu tempo com Deus só para atendimento de necessidades. E Deus está dizendo, eu tenho tanta plenitude. Ele está dizendo, você me conheceu sendo Jesus da multiplicação. Deixa eu te mostrar o Jesus da pesca maravilhosa.
Você me conheceu vindo pela dor. Você me conheceu dentro de um caminho de necessidades. E o meu coração se move de compaixão por aqueles que me buscam por motivos como esse. Mas não limite, o Senhor está dizendo para alguém aqui hoje, não limite o nosso relacionamento a pagar contas, a trocar de casa, a mudar de carro. Eu tenho abundância de alegria, prosperidade, honra, demandas sobre a sua vida que estão atrasadas. Eu quero colocar em dia, mas não apenas isso, eu quero te colocar à frente do tempo que você vive, aonde há uma comunidade de atrasados. Eu quero que você seja um visionário, eu quero que você esteja à frente, mas isso não vai acontecer se você achar que a única coisa que move a minha mão é a sua escassez. Isso não vai acontecer se você achar que a única coisa que torna o nosso relacionamento íntimo é a dor. A gente tem que parar com essa mania. Eu não vou mentir, o sofrimento é a escola do aprendizado. Aleluia. Mas relacionamento com Deus que não depende de circunstância é a escola da fidelidade. E Deus está dizendo, relacionamento a gente tem, nós só precisamos afunilar a nossa intimidade. Jesus chega na beira daquela praia e o texto diz que ele avista logo ao longe, antes mesmo de chegar, 2 barcos. Quantos barcos? Quantos barcos? 2 barcos. Ele já avistou, antes mesmo de chegar, 2 barcos. De novo, quantos barcos? Abra bem essa boca, quantos barcos? Antes de chegar, ele já avistou. Antes de chegar, ele já avistou. Antes, não pense que o que ele determinou para acontecer só vai acontecer quando ele chegar. Ele está dizendo, ei, a execução de qualquer projeto, empreendimento, até de entrega na sua vida espiritual, acerca de experiências profundas que você quer ter com Deus. E eu acho lindo ter liberdade para falar isso aqui, porque eu poderia falar só na material, mas Deus está falando comigo que tem gente aqui que para 2022 não pediu carro, não pediu dinheiro, não pediu casa, pediu aprofundamento espiritual. Quer viver coisas que nunca viveu no reino de Deus. Então seja para qualquer área da sua vida, independente de quanto tempo de crente você tenha na presença de Deus, Ele está dizendo, ei, ao invés de esperar, cansado, triste, comece a vislumbrar de longe antes mesmo Deus chegar. Jesus vai chegar e de longe já contempla 2 barcos. O plano dele já está em andamento, por mais que ninguém perceba. Quando ele chega, ele vai terminar de ministrar aquela multidão que o seguia. Pede então o barco de Simão emprestado, afasta ele um pouquinho e de dentro do barco dele, ele começa a ministrar. Aí eu acho interessante que o verso 4, onde nós iniciamos a leitura dessa noite, o texto diz assim, e quando acabou de falar, disse a Simão. Parece até uma coisa assim tão oposta, né? Se acabou de falar, por que disse? Está falando com a multidão, com Simão ele vai falar outra coisa. É muito complicado quando você aqui não é a multidão, é o Simão, e nessa noite você é o Simão. E você vê ele falando, mas parece que nada te cabe, nada te serve. Você está onde ele está, você ouve o que ele fala, mas parece que aquilo não tem o poder de transformar e mudar a sua vida, simplesmente por um motivo. Parece que aquilo não diz respeito propriamente a você. E eu fico imaginando Simão lavando as redes, vendo aquele homem, o influenciador de todos os tempos, naquele tempo, tendo uma multidão que não depende de nenhum algoritmo, totalmente reunida, vendo ministrar. E deve ser engraçado, porque um pouco contraditório visualmente falando, ver alguém que fala tão bem, com tanta graça, com tanta simplicidade, aonde faz um catedrático abrir a boca e uma criança de 12 anos ao mesmo tempo entender o que está sendo dito sem mudar a mensagem. Deve ser um pouco estranho, porque o texto diz que ele não tinha aparência nem formosura, mas o seu rosto era como o rosto de qualquer um dos homens daqueles dias que trabalhavam. Jesus parece o pedreiro que fala como o rei. Parece a diarista que acabou de tampar numa faxina, mas que quando abre a boca o catedrático senta e diz, nunca ouvi nada igual. Há uma
beleza envolta numa capa de simplicidade que para um ignorante podia até dizer pobreza. Jesus faz qualquer pessoa que passar por ele parar para ver ou ouvi-lo. Felizes são os que ouvem. Porque ele é a junção de tanta coisa que a gente ainda está tentando montar. E eu imagino Pedro lavando e vendo aquelas pessoas admiradas, honrando, assentadas em silêncio. Mas para ele, efetivamente, parece que o que Jesus está dizendo para eles não muda o que aconteceu com ele, ou não dá esperança para o que vai acontecer agora. Aí o texto diz: e quando acabou de falar, disse a Simão, falou a todos, mas agora vai falar somente a ele, só a Simão. O Senhor está dizendo: eu nunca vou estar em um ambiente aonde, por mais que eu fale a todos, você perseverando nesse ambiente, eu não vou me dirigir a você. Oh, Jesus está aqui nessa noite. Jesus está aqui nesta noite. E Ele tem falado a todos nós. Mas pegue na mão de alguém aí agora e diga: Ele vai falar com você. O que é isso, Camila? Ele já tem falado comigo. Eu estou falando individualmente acerca de algo que talvez você viu Ele falar sobre a vida dos outros, fazer sobre a vida dos outros. E você diz: será que nesse ano será meu nome que eu vou ver saindo da boca dele? Irmãos, eu nunca falei isso, apesar de ministrar tantas vezes neste texto. Mas hoje o Senhor me disse: diga a estes que estão presentes que o nome deles será mencionado na minha boca. O que é isso, Camila? Ele vai encontrar a individualidade da sua dor, da sua frustração, do ministério que Ele te confiou, do teu chamado, e Ele vai te responder sem que haja dúvidas. Esta palavra está na minha cabeça desde a hora que o ano começou. 2022 não será um ano de dúvidas. 2022 não será um ano de dúvidas. Acabou de falar a eles e disse a Simão: faze-te ao mar alto. Eu gosto dessa versão. Faze-te ao mar alto. Vamos falar a verdade? Jesus, consciente do que ele já havia feito durante aquela madrugada, qualquer pessoa dentro de uma conjugação normal, independente de idioma, é levado a, ao invés de dizer faze-te, dizer volta. Tanto é que tem uma série de outras versões aí que não está faze-te, está voltai. Se você viu uma pessoa fazer uma coisa, se você viu, e aquele não estava pessoalmente para ver, mas a sua onisciência de Deus já sabia tudo aquilo que ele havia feito e havia fracassado naquela madrugada. O Senhor então diz para ele: faze-te ao mar alto. Por que eu gosto muito dessa versão? Porque qualquer palavra que você espere de Deus para um avanço na sua vida, você nunca quer que ela comece dizendo volta. Todo mundo aqui, irmão, que é o Deus de Abraão, o que diz vai. Sim ou não? Sim ou não? Mas o Senhor, na verdade, vai mudar a vida de Pedro, não dizendo para ele vai, mas dizendo para ele volta. Volta. Só que essa versão aqui é mais inspiradora, porque ela não fala sobre ele refazer o que já fez. Ela fala sobre ele fazer mais uma vez. Entenda isso. Tem caminhos dos quais Deus está dizendo faze-te, mas para você a ideia de fazer de novo só está ligado a voltar ao mesmo lugar, a fazer a mesma oração. Só que o Senhor está dizendo, o que o Senhor está dizendo não é faça o mesmo, não. O que Ele está dizendo é faça mais uma vez. Isso aqui na verdade não é refaça, é faça de novo. Tem diferença, Camila, tem diferença. Faze-te aqui na boca de Jesus em direção à vida de Pedro não tem a ver com retrocesso, tem a ver com progresso. No mundo espiritual, Satanás diz assim para você: vai andar de ré, tá
Está voltando lá de novo? Está visitando essas raízes de novo? No mundo espiritual da maldade há uma ameaça contra a sua vida, dizendo: não gaste tempo para fazer isso, não gaste tempo para dedicar isso. Você já tentou isso mais uma vez e não deu. Você já fez isso a noite toda e nada adiantou. Você orou a madrugada inteira, vai orar meio-dia de novo. Você fez campanha semana passada, vai fazer campanha de novo. No mundo da maldade espiritual, a ameaça é: você está cansado de fazer de novo. Mas no mundo de Deus, o Senhor está dizendo: receba frescor para fazer algo, algo que você conhece como você nunca fez, algo que você já sabe fazer, mas você vai sentir o que nunca sentiu, vai realizar como nunca realizou. Pedro vai dizer ao Senhor: olha, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Não é sobre o que não aconteceu, é sobre a palavra. Não é sobre o que eu não fiz antes, é sobre o que Ele está me mandando fazer agora. Você pode ter boas ideias, mas é a palavra de Deus que alinha o tempo para que elas sejam bem-sucedidas. Eu vou falar de novo. Você pode ter boas ideias, excelentes ideias, mas é a palavra de Deus que determina o sucesso na execução delas. Eu me lembro que há 2 anos atrás, antes da pandemia, no Plenos que estivemos aqui, o Senhor falou sobre Abraão, sobre Terá, seu pai. Quem estava aqui ainda lembra dessa palavra? Diga glória a Deus. E eu me lembro que naquela ocasião, Terá sabia para onde ir, Canaã. Lembrem disso? Vocês se lembram disso? E ele sabia também como chegar, lembra disso? E ele chegou? Ele chegou. Terá, pai de Abraão, chegou? A ideia era boa e ele conhecia o caminho, mas ele não chegou. Abraão nunca idealizou, pelo menos não que se há registrado no texto sagrado. Mas Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Quem lembra que terra era essa? Canaã. E diga para mim, ele chegou ou não chegou? Chegou ou não chegou? Porque não é a referência aqui não é sobre o que não fizeram, não é mesmo sobre aquilo que eu mesmo já fiz, mas é sobre aquilo que Deus está me autorizando a fazer agora. Isso não é sobre o que eu gostei, isso não é sobre uma boa ideia que eu tive, isso aqui é sobre a palavra de Deus. Pedro já havia feito, Pedro sabia como fazer, só que ele deixa claro: não é sobre isso. Eu não vou agora voltar para o mesmo barco, para as mesmas redes e para o mesmo lugar, porque eu sei, eu quero deixar claro para o Senhor que eu só estou indo por causa da sua palavra, porque aquilo que aconteceu antes não vai me impedir de fazer o que o Senhor está me mandando fazer agora. Deus está visitando aqui agora pessoas que pensaram que o ano de 2022 seria um ano de repetir histórias, por estarem vivendo cenários semelhantes com o que viveram no ano passado. Mas assim diz o Senhor: o cenário é o mesmo, o barco é o mesmo, a rede é a mesma, mas a palavra é atual. A palavra é para este ano, a palavra é para agora, a palavra é para já. Não é sobre o barco, Pedro, não é sobre a rede, não é sobre a geografia marítima, é sobre a palavra. O problema é que Deus está te dando uma palavra hoje, mas a referência do cenário que você tem é antiga. Você diz: eu já ouvi algo assim e não aconteceu nada. Já estive numa igreja, numa conferência assim e não vi mudança nenhuma. Já entrei numa campanha assim, já dei uma oferta assim. Já fiz algo assim, mas não aconteceu? Você está parecendo Marta, recebendo Jesus no dia da ressurreição de Lázaro. Jesus vem para ressuscitar e Marta cheia de referência do passado. Jesus entra em Betânia e ele diz 16 estádios antes para os seus discípulos: Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Diga para mim, Jesus depende de alguém para ressuscitar Lázaro? Mas ele não ressuscita enquanto não injeta fé no coração de quem ele não depende. Não, é só você prestar atenção. Jesus disse 16 estádios antes para os seus discípulos que não queriam voltar à aldeia: Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Então ele já decidiu ressuscitá-lo, sim ou não? Dependia da fé de Marta para isso? Dependia da fé de Maria para isso? Dependia de algum dos seus discípulos para isso?
A decisão já estava tomada. Aí você diz, se a palavra de Deus é a verdade sobre mim, por que ele não faz o que ele quer? Ele diz, porque eu posso fazer tudo que eu quero. Inclusive a decisão sobre a tua vida eu já tomei, mas não vou para a porta da sepultura enquanto você não ativar a sua fé. Enquanto você não olhar para onde eu estou olhando. Enquanto você não for capaz de ver aquilo que eu estou vendo. Enquanto você não for capaz de executar aquilo que eu estou te mandando. Porque fé não é sobre realizar, é sobre obedecer. Quando ele chega na aldeia, Marta diz, se o Senhor estivesse aqui, passado, estivesse. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu acho tão lindo que Jesus conjuga a palavra o tempo todo, inspirando a fé dela e no presente. Ele diz assim, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Olha isso, vai. Aí ela diz assim, eu sei, na colocação do grego está, eu creio, então tem fé, mas está toda errada. Naquele grande dia... Ela pega o que Jesus quer fazer agora e joga para que dia? Futuro, aquele grande dia. E ela pensa que o que aconteceu no passado vai impedir o que ele quer fazer no... É só você ver, se o Senhor estivesse. Sabe o que ele está dizendo? Eu creio tanto em ti, que se o Senhor tivesse chegado antes. Imagina Pedro dizendo para Jesus, se o Senhor tivesse vindo na madrugada. Antes, a gente só quer pegar referência do que aconteceu. Porque a sua experiência não é com o que dizem, é com o que você vive. O que legitima tuas experiências, tuas autoridades, teu testemunho de vida não é o que você sabe, é o que você vive. Sim ou não? Só que você tem que viver a palavra. Para quê? Para quando a palavra de Deus for lançada, você viver ela no concreto e não no abstrato. Todas as vezes que o Senhor manda uma palavra atual, verdadeira, concreta para o nosso presente, a gente lança ela para referência do passado. Olha, Marta, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Passado, aí ele diz para motivar a fé dela, teu irmão vai ressuscitar. Eu sei, naquele grande dia, ela atravessa o presente e vai direto para o futuro. Aí Jesus olha para ela e diz, Marta, eu sou, aleluia. Ele não diz eu fui, ele não diz eu serei. E se ele quisesse respeitar a referência de passado, ou se ele quisesse legitimar-se pelo futuro, ele é a única pessoa na humanidade, seja no céu ou na terra, que tem poder de fazer isso. Ele poderia dizer, eu fui, baseado no fato de que já era, desde antes que houvesse dia e já existia. Ele poderia ter dito, quando o Senhor disse que o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Então, se ele quisesse, ele poderia dizer, eu fui, como quem já foi e é a ressurreição e a vida. Se ele quisesse, também poderia dizer, baseado no futuro, eu serei, como obra do Calvário, em João 19. Mas não, ele sabe que o passado não muda a vida de Marta. Ele sabe que o futuro não muda a vida de Marta. Ele sabe que o que muda a vida de Marta é o quê? É o presente. Então ele não diz eu fui para ostentar a eternidade. Também não diz eu serei para ostentar a eternidade. Ele olha e ele diz eu sou. Eu sou é conjugação do tempo presente. O eu sou aqui é Êxodo 3. Eu sou o que você precisar que eu seja. Nem no passado nem no futuro. Eu sou o que você precisar que eu seja. Na hora que você precisar que eu seja. Eu sou água que sai da rocha. Eu sou maná que vem do céu. Eu sou sapato que não acaba enquanto você caminha. Eu sou roupa que não esgota. Eu sou presente. Catuca quem está do teu lado e grita para ele assim, Emanuel. Diga, Emanuel. Deus conosco aqui agora. Presente. Eu sou. Sabe o que ele está dizendo? Marta, nada do que aconteceu ou deixou de acontecer no passado vai impedir o que eu estou para fazer agora. Abre a boca. Agora. Vamos deixar internacional. Olha para o teu irmão e diz now. Não é não, é now. Agora. E se eu te dissesse que neste ano de 2000... Se eu te dissesse que nesse ano de 2022 é você que está jogando para 2023, coisa que Deus está dizendo, eu quero é esse ano, eu quero é esse, Badai, ele está dizendo, ei,
Ei, você não precisa de fé para ver eu fazer o que disse que faria. Abre a mente, vou falar de novo. Você não precisa de fé para ver o que eu disse que faria. Sabe por quê? Eu disse que faria pelo meu poder. Eu disse que faria pela minha palavra. Se isso é verdade, por que o Senhor ainda não fez? Porque eu não preciso da sua fé para fazer nada. Mas se eu fosse você, eu tinha fé, Marta. Por quê? Porque o que eu disse que ia fazer, não vou fazer baseado na sua fé. Vou fazer baseado na minha palavra. Então faz logo, Senhor. Não. É por isso que você não precisa de fé para ver Deus fazer. Você precisa de fé para receber o que já está feito. No mundo espiritual já está feito. O plano já está feito e está executado. Quem entende isso, reage agora diante dessa palavra. Pega o que é teu. Pega a tua palavra. Pega as promessas. Tome posse do que ele já disse. Isso aqui é para quem crê. Quem não crê, coma menos. Sacode alguém e diga: é esse ano, é esse ano, é esse ano, é esse ano. Vai ter salvação esse ano, cura esse ano, batismo esse ano, renovo esse ano, mudança de ciclo esse ano, libertação esse ano, restauração esse ano. Esse filho volta para casa de Deus esse ano. É esse ano. O nome de Deus é já. Complete aí, Petrolina. O nome de Deus é. O nome de Deus é. O nome de Deus é. Sai do passado. 2022 ele não repete história. 2022 ele não repete história. Mas por que não está acontecendo? Porque está repetindo o cenário. Aí a tua referência do cenário te dificulta entender uma nova história. Mesma rede, mesmo barco, mesma praia. Meu Deus! Camila, fale aí alguma coisa. Pera que eu também tenho o meu momento. Fala comigo também. Eu acho tão lindo, porque ele não coloca expectativa onde ele não tem. O que pega literalmente o peixe? Qual é o instrumento? Qual é o instrumento? A rede. O que faz ele de verdade trafegar sobre as águas? Qual é o instrumento? Ele sabe usar os dois. Ele tem os dois. É muito difícil ter expectativa nova quando Deus só te deixa com os instrumentos velhos. Por isso que de vez em quando nossa referência fica meio perdida. O tempo é novo, a palavra é agora, a profecia é para esses dias. Mas a referência dos instrumentos que não mudam, por quê? A igreja é a mesma. O pastor é o mesmo. Alguém diz assim, o púlpito até mudou, mas é a mesma. E no caso aqui de vocês, privilégio, né? Glória a Deus. Aqui eu me lembro de Daniel, quando o rei mandou chamar e a primeira pergunta que fez a ele é: és tu aquele Daniel? Eu espero entrar naquele lugar que passa ali na hora da oferta, naquele triângulo que Deus mostrou quando nem mapa a gente tinha, e poder olhar para a verba em Petrolina ali e dizer: o púlpito mudou, as cadeiras mudaram, o som mudou, mas vocês ainda são os mesmos íntegros, honestos, efusivos, pungentes. Por quê? Porque aquilo que a gente é não pode estar baseado naquilo que a gente tem. Por isso a sua expectativa não pode apoiar-se em instrumentos novos, em dons novos, em cultos novos, em pessoas novas. É isso que está atrapalhando o seu nível de projeção para ver e viver as maravilhas que Pedro viveu nesse dia, no mesmo dia que o Senhor o chamou. Pare de se debruçar sobre as circunstâncias.
Agora, veja como Deus não manipula expectativas mesmo tendo Ele todo o poder. Diga para mim com inteligência, Jesus sabia que apesar de voltar para o mesmo mar, para o mesmo barco, para as mesmas redes, Pedro iria fazer a maior pesca que já fez na sua vida, sim ou não? Sim ou não? Seria natural de qualquer pessoa a quem você quer exigir ou motivar, trazer esperança, né? Expectação. Você motivar essa pessoa. Como você quer obrigar seu filho, não vou nem dizer obrigar, mas impelir o seu filho a repetir, a fazer novamente uma coisa que ele já fez. Só que para ter sucesso, você quer que ele faça melhor, quer que ele faça com um novo empenho, ok? Com uma nova expectativa. E aí, normalmente, equivocadamente, achando que é pedagogia, que é ensino, você diz assim, vai porque agora vai dar certo. Vai porque agora eu vou te dar isso. Vai porque agora eu vou te dar aquilo. E você percebe que Jesus não trabalha na expectativa de Pedro, não. Eu vou perguntar de novo. Jesus sabia ou não sabia que ele iria fazer a maior pesca da sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Mas Jesus não diz, vai, porque agora você vai ver que vai valer a pena. Vai, porque agora você vai pegar a maior quantidade de peixes que você já pegou na vida. Vai, porque agora vai ser... Não, Jesus só diz, volta. Se eu fosse resumir, e faz de novo. O que você já fez antes de eu chegar? Aí às vezes a gente diz, e qual é a diferença? A diferença é que dessa vez, eu cheguei. A diferença é que dessa vez, você está debaixo de uma... Então, como ter expectativa nova quando Ele me manda fazer uma coisa que eu já fazia? Como ter uma expectativa nova quando eu venho para o Plenos e quero ouvir Deus dizer, pare de orar por essa pessoa. E Ele diz, continue orando por este homem. E aí você pensa, de que jeito? E Ele diz, do mesmo jeito que você vem orando sempre. É complicado, sim ou não? Jesus não mexe no resultado para aumentar a expectativa de Pedro. Quer melhorar a motivação de alguém? Antecipa para ela o resultado. E a motivação muda. Muda ou não muda? Ora, se muda, por que não fez? Já foi pregado aqui. Eu vou considerar o voo que o pastor Eduardo pregou, né? A altura. Ele disse, no voo você desfruta, mas é embaixo que você aprende, ele disse. Na escola de Deus é assim. Milagre, ainda mais esse, não é para Jesus aparecer. Pense numa pessoa que não precisa se autoafirmar como Deus, é Jesus. Despojou, parece que eu vejo o pai dizendo, filho, leva pelo menos isso aqui. Não, eu não vou levar nada. Jesus diz, volta, lança de novo. Ele volta e não é à toa que Pedro é Pedro. Porque ele era alguém que estava preparado para ser o primeiro. Ele é alguém que desde o dia em que foi chamado, tem algo que não pode faltar a nenhum líder que Deus chama. E eu quero aqui dizer que eu não estou falando apenas de pastores ou ministros. Pai é líder, mãe é líder. Deus te chamou para liderar qualquer área da sua vida. Não existe aqui ninguém sem propósito. Antes de nascer no ventre da sua mãe, você nasceu no pensamento de Deus. Está escrito isso na Bíblia. Então veja, Deus não dá a ele o resultado porque Deus não quer que a sua motivação seja o resultado. Porque se você antecipar para alguém aqui o resultado, a motivação dessa pessoa muda, seja para esperar, seja para apanhar. Muda ou não muda? Muda ou não muda? Eu falo para você ficar segurando aquele saxofone ali na mão direita o culto inteiro, um exemplo. Fala, ó, você vai vir aqui e vai ficar segurando isso aí, ó, desde a hora de começar. Em 6 horas você levanta, só quando o culto terminar. Lá para 00:30 você abaixa de novo. Para que nem eu tô tão crente assim. Você abaixa de novo. Se a pessoa for um pouco modesta, minimamente ela vai dizer, mas por quê? Não, eu não vou te contar o porquê. Já é estranho. Fazer sem saber o porquê. Segunda coisa, se ela for um pouco mais dinâmica, ela vai dizer, e eu vou ganhar o quê? Imagine eu dizendo, eu não vou te dizer o que você vai ganhar, eu só estou te mandando. Isso interfere na nossa motivação em segurar, sim ou não? Sim ou não? Olha o que Jesus está dizendo. Eu quero que você faça o que você sempre fez.
só que agora debaixo de uma palavra. Mas eu não vou te dizer qual é o resultado. Por quê? Porque para o mundo os resultados importam. Para mim é a sua obediência. É o seu método. É aquilo que eu estou mandando você fazer. Existem coisas na sua vida que só estão atrasadas. Só não estão vivendo o já de Deus. Porque você está esperando Deus te antecipar o resultado para você se adiantar no projeto. E Deus está dizendo, você quer ver? Eu vou dar aqui uma palavra que quem é da verbo vai entender. Quem é do rema, então vai entender duas vezes. Dentro de uma atmosfera profética, nem sempre Deus te antecipa a profecia, só o nome ou a pessoa. Às vezes num culto glorioso como esse, chega alguém que tu nunca viu. O teu olho bate nessa pessoa e Deus já diz quem é. No sentido de dizer, levanta em algum momento que cabe na liturgia do culto, porque Deus não é bagunça. E diz assim, vai lá, Deus, o Espírito Santo falando com você. Vai lá agora e toca no ombro dele. Vai lá agora, e o culto inteiro, já passou 5 minutos, Deus dizendo, levanta e vai. Levanta e vai. Quem aqui é profeta e já passou por isso, sabe do que eu estou falando. Você olha para alguém que você não conhece, você não sabe o que Deus quer falar, só que Deus está dizendo já uns 5 minutos no culto, levanta e vai. Tu te agonia de um lado, te agonia do outro, e tu não levanta, e ele diz, levanta e vai, toca naquela pessoa. Meu irmão, pode ter 1000 pessoas na igreja, mas você sabe, é aquela dali de blusa verde limão, saia rosa e cabelo pro alto. Você pensa, tá ali na tua frente, e Deus dizendo, vai lá agora porque eu vou te usar para ela. Vai lá agora porque você vai ser profeta na vida dela. E você tá lá dizendo, tá bom Deus, eu vou. E por que não foi ainda? Porque você fica esperando a profecia. Olha os profetas aí. Aí às vezes numa atmosfera como essa acontece isso aqui, ó, num ambiente espiritual. Alguém que não é mais você, depois de um tempo, levanta e vai naquela pessoa que Deus deu para você. Se é profeta, sente vergonha. Se é covarde, sunset into eyes, lost and letting in the blue. A sea of emotions where I'm lost thinking of you. Your touch is a wave that crashes on my skin. Slipped away in the undertow of our love within. I'm lost in your ocean where the tides are high, drowning in the moment and never saying goodbye. In your love I'm free where the darkness shines. Lost in your ocean, I'm home, I'm mine. Your love is a mist that surrounds me like a cloud. I'm chasing the highs and the lows of our love avowed. In the silence I hear your voice whispering my
sente alívio. Você diz, ih, olha lá, ó, que alívio, Deus mandou alguém, covarde. Se é profeta, você diz, que vergonha, Deus falou comigo. E eu não fui. Aí numa outra experiência, se for profeta mesmo e ficar envergonhado, Deus diz assim, levanta, tu nem sabe pra ir pra onde, tu já, ó. Eu me lembro de dias que eu queria tanto ir pra rua, tanto ir pra rua, tanto ir pra rua, porque eu não sei o que tinha na década de 80 na rua, que a nossa alegria era ficar na rua. Quando minha mãe pegava um dinheiro e dizia assim, vai na padaria. Diante de Deus, eu me lembro disso acontecer várias vezes, a gente corre. E minha mãe dizia, menino, espera, não falei o que é ainda. Ah, tá, fala aí o que é pra comprar, vontade. Aí numa outra experiência, Deus diz, levanta. Você levanta, já tá pronto. É aquele ali. Você espera Deus falar? Aí você vai viver a segunda experiência que todo profeta já viveu um dia. É ir caminhando sem saber o que vai dizer. É impor as mãos sobre alguém. Começar falando um início que às vezes você nem sabe qual vai ser o final. Mas só enquanto está ali, na primeira pessoa, Deus vai te entregando, vai te entregando, vai te entregando. E sem que haja um relógio, sem que haja alguém te catucando, sem que haja alguém dizendo, acabou. Você sabe exatamente a hora que acabou. Você fecha a boca, volta para o teu lugar. E depois o testemunho daquilo vem. E você não se sente o máximo, você fica temeroso. Mas tem certeza, fiz o que Deus mandou. Camila, eu não estou entendendo, vai entender agora. Você diz assim, Deus me entrega as profecias, Deus me entrega a palavra, Deus me motiva para esse ano, Deus me motiva para essa noite, Deus me motiva para esse dia. A sua oração pode ser até sincera, só que Deus quer trafegar com você num ambiente de maturidade que não cabe mais vê-lo seco, vê-lo molhado. Sai de Gideão, você está na ministração do evangelho, da graça de Deus, e Deus te trouxe aqui para te dizer, ei, neste tempo da sua vida, cabe a você fazer o que você já sabe que tem que fazer. Deus está falando bem abertamente com alguém aqui agora. Porque eu não vou dizer que Deus está falando rasgado, mas eu falo rasgado. Deus está dizendo para alguém aqui, eu não tenho que ficar te motivando a orar, não. A vida que você tem comigo já não cabe mais eu ter que ficar atacando lenha na tua fogueira, não. Ai, mas é que eu estou sem vontade de orar. Ore sem vontade. Mesmo barco, mesmo mar, mesmas redes, mas agora debaixo de uma palavra. Ele vai lá e faz isso. Eu achei tão interessante, e eu retorno para fechar o verso 4, quando diz acerca da multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão. Deus disse assim para mim enquanto eu lia, para mim, mas eu vou compartilhar com vocês. Ele disse assim para mim, vocês acham que eu só estou fazendo quando eu estou falando, e na verdade é quando eu paro de falar que eu começo a fazer. Por que que a gente é muito mais crente antes de ter tantos testemunhos? Lembra da tua motivação inicial quando você encontrou a Deus lá no início da tua caminhada? Traz a tua memória aí agora. Fala sério. Parecia que tu era mais crente. Sim ou não? Fica com vergonha não. Sentia de um jeito, pulava de um jeito, fazia tudo de um jeito, que hoje você pensa duas vezes. Mas isso não tem a ver com o fato de Deus ter mudado, porque Ele não muda. E nem tem a ver com o fato de achar que a sua mudança foi para o erro. Não, você amadureceu, menino. Você amadureceu. Tem gente que acha que você só é profeta se for menino a vida inteira. Não, você amadureceu. Só que existem algumas coisas nesse processo que dentro da maturidade você já deveria ter entendido. Que é o quê? A necessidade de Deus não mais ter que ficar falando com você como falava antes. E isso não determina que vocês não se comunicam. Determina que a intimidade transcendeu. O que isso significa? Quando você é de fato íntimo de alguém, você começa a saber o que essa pessoa quer sem que ela tenha aqui. Mulheres que têm intimidade com o marido, tempo de relacionamento, tempo de qualidade, porque anos de casado e vida íntima são coisas diferentes. Então aqui, para quem vive casamento, eu conheci uma irmã um tempo atrás que ela disse assim, você acredita, Camila,
que dependendo da passada dele, quando eu ouço no corredor ele chegar em casa, eu já sei se ele está bem ou se ele está mal. Pelo jeito de andar. Pela respiração. O que antes precisava ser dito, agora é visto nos sinais, porque você tem o quê? Sim ou não? Deus está dizendo, você trata comigo hoje, como se todo o tempo que a gente passou junto não tivesse servido para nada. Parece que você orou, viveu comigo, e agora, porque eu não falo mais com você como eu falava, você diz que a gente não tem intimidade. Quando na verdade agora você está apto para os sinais que eu tenho te dado. Voltai. E isso não será retroceder. Isso será ter uma motivação nova para continuar fazendo algo antigo. E ele vai viver algo novo e extraordinário, que iniciamos aqui chamando de pesca maravilhosa, como diz a palavra de Deus. Não precisou trocar o barco, não precisou mudar a rede, não precisou alterar o método, só precisou obedecer. Prega para alguém aí agora e diga para essa pessoa, não precisa pular do barco. Não precisa trocar a rede. Diga, não precisa. Diga, só precisa. Fala com ele, só precisa. Grita aí para ele, diga, só precisa. Obedeça o Deus que já determinou a tua multiplicação, o teu crescimento, a tua prosperidade, o teu sucesso físico, emocional, ministerial. Ah, Camila, eu não acredito nisso. Então que não seja de acordo com a sua fé, que seja de acordo com a minha, porque eu vim aqui para crer e ministrar. Nenhum Deus que não depende que você fique muito ruim para começar a ficar bom. Ele te trouxe hoje aqui para te dizer, ei, muito além e acima das suas necessidades, a nossa relação vai entrar num campo aonde você não precisa estar tão mal para ficar muito bem, e isso vai te levar a um nível de obediência, onde você não vai precisar ficar perguntando toda hora e pedindo Deus para falar toda hora. Você vai obedecer. Camila, como é que eu faço isso hoje? Você vai trazer à tua memória agora as palavras que Deus já disse ao seu respeito. Vai se comportar com Deus como Deus se comportava com seus amigos. Acerca de Moisés, Abraão, Daniel, Jó, como diz Isaías, que não falavam para ele o que queriam, mas colocavam diante dele a palavra que um dia receberam dele, orando e dizendo, porque tu disseste. Então eles não diziam, eu sinto, eu quero. Eles diziam, eu só estou falando isso porque tu disseste. Pedro disse, sobre a tua palavra. Deixa eu falar um negócio sobre fé. A gente foi levado a entender que se tal coisa não recebeu na tua vida, não aconteceu na tua vida, é porque você não teve fé para receber. E sim, é verdade, mas não é somente essa a verdade. 2 Reis, capítulo 2, verso 4, responda para mim. Quando aquela mulher que não tinha filhos, porque o marido era avançado em idade, e Eliseu disse para ela, tu conceberás e darás à luz a um filho. Quem lembra o que ela disse? Ela disse amém ou ela gritou bem alto? Não, meu Senhor. Mila, como é que você sabe que ela gritou? Tem ponto de exclamação no texto. Eu era boa de gramática e fiz interpretação de texto. Não! Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintais a tua serva. Então responde para mim com inteligência, ela creu? Tinha fé ali na profecia? Ou na palavra que Eliseu acabou de liberar sobre ela? Tinha fé ali? Nela tinha fé? Mas diga para mim, em cabo de um ano, o texto disse que a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Então diga aí, recebeu ou não recebeu? Recebeu ou não recebeu? Mas responda, sem medo, creu? Creu? Mas recebeu ou não recebeu? Recebeu ou não recebeu? Como é que recebeu? Se ao invés de manifestar fé, manifestou incredulidade, manifestou amargura, manifestou tristeza, manifestou quase que quebra de aliança. Achou que o homem que era profeta, inclusive, estava fazendo uso de mentira. Como que recebeu? Porque nem tudo que Deus usa alguém para liberar sobre a sua vida conta com a sua fé. E vou dizer mais. Se o profeta for inteligente, ele não vem para o culto contando com tua fé, porque ele não te conhece. Você imagina se o sucesso do ministério de qualquer pastor
de qualquer igreja, de qualquer mãe e pai que ora pela libertação de um filho, dependesse da fé do filho para receber. Um filho que não quer ser crente, um marido que não quer se converter, uma mulher que não quer mudar o desvio de conduta dentro do casamento. Imagine o intercessor contando com a fé de quem ele ora. Esse milagre ia acontecer? Mas por que ainda assim ele acontece? Porque nem todo milagre conta com a fé de quem pede para receber. Muitas vezes o milagre conta com a fé de quem está autorizado para profetizar. Quando ele disse, neste tempo determinado, sabe o que ele está dizendo? Cabo de um ano, tu conceberás e darás à luz a um filho. Crendo ou não crendo, quando deu um ano, o moleque chegou. Camila, eu não estou entendendo, vai entender agora. Eu não saí da onde saí, bem como a minha outra parte, para vir aqui no Plenos dizer, creia para receber. Você acha que eu vou sair de casa 1h40 da manhã, chegar hoje aqui no horário do almoço, pregar, sair daqui no horário do voo 3 e pouca da manhã, contando com a tua fé? Leva a mão não, irmão. Nunca te vi direito. O que estabelece o sucesso do ministério de que Deus entregou a alguém não é a fé que você coloca em mim, é a fé que eu já coloquei em Deus. Então eu vim aqui profetizar, eu vim aqui liberar. Ei, volte ao mar alto, lance a rede e pode fazer uso da minha fé. Ministério de louvor, sobe correndo. Olha para quem está do teu lado e diga, volta, volta, volta logo, volta logo, obedece logo, desce logo, jejua logo, busca logo, entrega logo. Meu Deus! Camila, mas eu não vim no Plenos para ouvir volta. Eu vim para ouvir vai. Quem vai chegar mais rápido? Presta atenção. Quem viu que errou e fez o retorno? Ou quem vê o GPS dizendo retorno, retorno, e continua avançando achando que vai encontrar um atalho? Viu o retorno, entra logo, até porque isso não é sobre ter carro, é sobre ter combustível. Ele vai lá e ele lança a rede. Sinceramente, eu não acredito que a expectativa de Pedro estava lá essas coisas. Não, estou jogando a real. Você trabalhou a noite inteira. Ele ainda não conhecia os milagres de Jesus, não. Gente, depois que ele pega e vê a quantidade de peixe, ele vê que não está diante de um homem comum, mas ainda assim não sabe que é Deus. Olha o que ele diz, afasta-te de mim porque sou um homem pecador. Aí eu vou te perguntar, ele sabia quem era Jesus? Ele não sabia. Ele não sabia. Então eu não consigo ver a expectativa de Pedro lá em cima para poder dizer assim. Porque esse homem, ele não tem referência nenhuma desse homem. Não tem. Ele só sabe que esse homem liberou uma. E a referência dele é que no horário daquele tem uma multidão de gente em volta de um homem com semblante de um proletário comum da sociedade. Então assim, tem alguma expectativa? Tem. Mas eu não acredito que tem expectativa de que ele vai viver o que vai viver agora, não. Aí você diz, Camila, se eu não tenho toda essa expectativa, onde está a minha garantia de que eu vou viver isso? Na sua obediência. Você não tem que se preocupar com o resultado, você tem que se preocupar
com um método, com a sua entrega. Quando você usa o seu tempo para obedecer, o resultado não interfere no que vai acontecer depois. Não, escuta. Quando você sabe que deu tudo de si para obedecer um comando, o resultado pode frustrar todo mundo. E você pode ficar até um pouco triste dizendo, não imaginava que isso ia acontecer. Mas quem não deu tudo de si vai dormir mal. Mas quem deu tudo de si, com resultado bom ou não, dorme bem, dizendo, eu sei que eu dei tudo de mim. Tô mentindo? É verdade. Porque isso não é sobre o que eu ganho no final. É sobre como eu me comporto no durante. Olha pra cá. A paz que você procura não está numa conta lotada de dinheiro. O que difere um bilionário que não consegue dormir, como disse Salomão em Provérbios, e o que difere um homem que só tem um bocado de pão da semana, é que um tem o resultado, mas o outro tem a paz que só desfruta quem viveu o processo integramente. Ele volta, lança, puxa. O sinal da rede romper não é que Deus não está com ele. É só o sinal para ele lembrar que quando Jesus chegou à beira da praia, ele viu quantos barcos? Quem lembra? Quantos barcos? Não é porque Deus está usando o teu barco, o teu ministério, tua empresa, tua família, que no final das contas isso é só sobre você. Deus está dizendo, sabe por que eu estou deixando a rede de algumas pessoas aqui que já começaram a obter alguns resultados pela obediência rasgar? Não é porque eu não estou mais com vocês, é porque vocês viram tanto peixe, tanto resultado, que se a rede não rasgasse, vocês não dividiam, não compartilhavam. Porque olha o que o texto diz, que quando Jesus chegou à beira da praia, ele viu quantos barcos? Quantos barcos? Às vezes ele fala tanto só com a gente, que a gente pensa que isso é só sobre a gente. Só que nada do que Jesus vê, ele desconsidera. Se ele vê, ele considera. Tem gente na tua casa, tem gente na tua empresa, tem gente nos teus negócios, tem gente na igreja que você congrega, que você pensa, não, isso é sobre a minha lágrima, sobre a minha dor, sobre a minha obediência. O Senhor está dizendo, a palavra está sobre você, mas o resultado pode ser estendido na tua comunidade. O resultado pode derramar sobre o teu pastor. O resultado pode derramar sobre a tua igreja. Mais do que isso, o resultado deve ser compartilhado. E sabe como eu aprendi isso? Na oração do Pai Nosso. Perceba, tudo que vem de mim, eu posso chamar de meu. Sim ou não? Sim ou não? Mas tudo que vem de Deus, ainda que recaia sobre mim, tira de mim o direito de dizer que é meu, e obrigatoriamente eu preciso dizer que é. O Pai, antes do Calvário, antes de Jesus ir ao Calvário, e a graça seja a graça salvífica que hoje é sobre todos nós, antes do Calvário, tornava o Pai de todos nós. O Pai era de quem? Abre a mente, o Pai era de quem? O Calvário reatou, trouxe, mas o Pai era de quem? Só que quando Pedro disse, nos ensina a orar, ele disse, entra no quarto. Ele disse, Pai meu, se eu fui enviado por Ele a vocês, então o Pai não é meu, porque tudo que vem de Deus para nós não é meu, é Pai nosso que está no céu. E ele continua, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Daqui para lá é tudo dele. Daqui para... assim na terra, como é no céu. Aí agora olha o que vem do céu, o pão de cada dia dar-nos hoje. Aquele pão que Jesus multiplicou lá em Mateus 14. Ele não disse o pão é meu, ele disse reparte, senta todo mundo, porque o pão é o vinho que ele multiplicou nas bodas de Caná de Galileia. Alguém ali podia dizer o vinho é meu? Não, porque foi milagre, o vinho é tudo que vem de Deus para nós. Tira de nós o direito de chamar de meu, passa a nos dar autoridade para chamar de nosso. Se você for um egoísta, isso será um problema. A rede vai rasgar e você vai perder, mesmo que tenha recebido da mão do próprio Deus. Mas se você
você for um visionário como Jesus, que trabalha com um, mas reparte com 2, com 3, que planta um, mas que colhe 100, 30, 60. Tudo de problemático e de complicado que aparecer no processo da sua obediência não será destruição, como já foi pregado aqui, será apenas um sinal para Deus dizer: ei, reparte, compartilha, pede ajuda, faz sinal, chama os companheiros. Olha para quem está do teu lado agora e diga assim: só vai rasgar se você não me chamar. Profetiza aí para quem Deus já começou a autorizar a prosperar e diga assim: se me chamar, para de rasgar. Se me chamar, para de rasgar. Você vai parar de perder hoje quando começar a compartilhar aquilo que o céu já derramou sobre a sua vida.